Olá, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, canal 20. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 10 de julho. Para aqueles que não sabem, hoje comemora-se o dia da pizza. E quem não gosta de saborear uma pizza com a sua família? Nesse dia da pizza, eu aconselho que você vá degustar com a sua família uma saborosa pizza. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor André Moraes trazendo a conclusão da palavra que nós recebemos ontem e hoje ele estará concluindo esta mensagem sobre o sono, uma dádiva de Deus, um presente de Deus para toda criatura repousar, e lamentamos porque há muitas pessoas com problemas neurológicos e precisam para dormir precisam tomar psicotrópicos, e é bom que você procure um médico para tratar deste problema da insônia. Quero deixá-los agora com a cantora Denise. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Oh, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano és tu, Senhor. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano és tu, Senhor.
Absalão agora coloca em ordem e em processo o seu plano. O que Absalão começa a fazer agora? Todas as vezes quando alguém chegava para o rei Davi falar sobre os seus problemas, Absalão ficava na porta do palácio, escutando. E quando a pessoa de repente chegar e falar assim: o rei Davi ainda não atendeu o meu pedido, o que Absalão falava? Se eu fosse o rei, eu faria desse jeito. Se fosse eu era diferente. Porque a Bíblia fala que Absalão, além de ser um homem muito bonito, tinha bastante cabelos, né, diferente de mim, e eram cabelos pesadíssimos, diz a palavra do Senhor. E ano em ano ele cortava aquela juba de leão que ele tinha, mas era um homem bonito. E ele tinha, meus irmãos, apesar de usar de forma maligna, ele era um homem plenamente simpático, ele era envolvente, sabia como conversar com as pessoas. E nessa conversa, nessa maneira de ele tratar, começou a conquistar o coração das pessoas. Conquista não, se eu fosse o rei, faria dessa forma. Você está com esse problema, eu não permitiria que você passasse. Então as pessoas começaram a ficar contra Davi e a favor de Absalão. Chegou o momento, meus irmãos, que Absalão não apenas começou a conquistar o coração do povo e colocar o povo contra Davi, como também começou a conquistar os exércitos e os generais do reino de Davi. Ele chega a falar o seguinte: pai, eu quero ir a Jesus, eu quero aparecer na cidade, eu quero consagrar minha vida ao Senhor. Só que o que Absalão faz? Manda um mensageiro ir antes à cidade de Jesus, e chegando lá, ele manda dizer: diga para o povo que eu agora sou rei em Israel. O que Absalão estava fazendo? Ele estava, meus irmãos, abocanhando as pessoas, trazendo as pessoas para si. E isso para quê? E contra o seu pai Davi. Chega um momento que é justamente, meus amados irmãos, no capítulo de número 15 de 2 Samuel, se a gente ler nos versos 1 até o verso 6, Absalão começa a seduzir todo o povo. Ele beijava as pessoas, ele fazia muitas coisas, era carinhoso, mas de forma hipócrita ganhava o coração das pessoas. Quando a gente olha para a Bíblia, dos versos 7 até os versos de número 12 de 2 Samuel, agora Absalão começa a usar falsa piedade com as pessoas. E o que isso fazia? As pessoas ficarem bem com ele, mas mal com Davi. Sendo assim, um grande exército está agora com ele. Mas acontece que Davi ouve que o seu filho vem lhe matar. E o seu filho Absalão vem com um grande exército. Uma multidão de exércitos agora se levanta contra Davi. Diz a palavra do Senhor em 2 Samuel capítulo 15, que Davi teve que fugir a pressas da sua casa, e foge descalços. Ele foge para não ser morto, e sai da presença então do seu reinado, e está foragido da presença de Absalão. Mas Davi tem conhecimento que o seu filho quer lhe matar, que o seu filho quer a sua vida, quer tirar o seu reinado, e já de uma certa forma o fez. Sendo assim, é onde que justamente Davi, no seu momento de reflexão, ele para e fala e escreve Salmos de número 3. Nessa trama, que é mais dramática do que novela mexicana, e é terrível, é onde que Davi escreve, verso de número 1, está com a Bíblia aberta? Capítulo de número 3 de Salmos. O que Davi fala? Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Lembra que eu disse a vocês, 2 Samuel capítulo de número 15, ele agora está com exército, está contra Davi, quer vir matar.
Aí Davi faz uma oração: olha, Senhor, a quantidade de pessoas que se levantam contra mim. E é justamente nisso que eu quero meditar com os irmãos. Quais são as implicações que podemos perceber nesses salmos? Umas, em relação à nossa vida. Nós temos muitos inimigos. Nós temos, meus irmãos, inimigos visíveis: desemprego, pessoas. Nós temos inimigos que são invisíveis, muitas vezes, como nós dissemos, doenças que não são diagnosticadas. Nós temos inimigos invisíveis como depressão, preocupação, angústia, insônia, doenças. Nós temos inimigos que são audíveis, palavras que machucam, que às vezes se nos tornam inimigas. As próprias mentiras são extremamente inimigas. Nós temos inimigos físicos, doenças que temos conhecimento, enfermidades, limitações, problemas em casa, problemas com o marido, com a esposa, com a família, no trabalho, na faculdade. E além disso, ainda enfrentamos problemas espirituais. Enfrentamos Satanás, o pecado que bate à porta do nosso coração todos os dias. Meus irmãos, a gente tem inimigo demais. E eu não sei quais deles está tirando o teu sono. Mas hoje nós vamos ouvir na palavra o Senhor nos dizendo: vai dormir em nome de Jesus. Jesus está te dizendo hoje: vai dormir. Por quê? O que podemos aprender com esse texto tão rico e valoroso para a nossa vida? Aprendemos que podemos dizer ao Senhor, expressar a Deus o que está acontecendo. Qual o problema, Davi? Senhor, os inimigos estão contra mim, e são numerosos os que estão se levantando contra a minha vida. São grandes. Seu filho Absalão arrebatou quase todos os exércitos de Israel contra, e ele fala: Senhor, é assim grande, são enormes os problemas. Primeira coisa que precisamos entender é que nós não podemos negar para Deus os problemas que estamos passando. Fale com Ele. Você quer dormir bem? A primeira coisa é dizer o que você está passando, e é isso que Ele diz. No verso de número 2, Ele vai dizer o que está na boca do povo em relação a Ele. Ele ouve dizer das pessoas, dizendo assim para Davi: não há em Deus mais salvação para Davi. Essa era a palavra que Davi estava ouvindo. Não há mais salvação para Davi. E de repente, nos problemas que estamos enfrentando, ou você está ouvindo em casa isso, alguém dizendo: não tem mais solução não, não vai dar certo não, não vai dar certo não, pode esquecer, pode tirar a esperança que não vai dar certo. E temos ouvido isso. Isso Davi estava ouvindo do seu próprio povo, dizendo: em Deus não há mais salvação. E ele diz isso no verso de número 2. Mas há uma coisa, meus irmãos, que eu acho interessante em Davi, é que Davi tinha sua confiança plena em Deus. Olha só o que ele diz no verso de número 3. Está com a Bíblia aberta aí? Olha só o que ele vai dizer. Verso de número 3. Porém, o inimigo é grande. Tem gente falando que não tem mais salvação para ele, que os problemas agora são mais numerosos do que a sua própria fé. Mas mesmo assim, Davi, olhando para o seu Criador, aquele que sustenta a sua vida, aquele que tem o controle de todas as coisas, ele mesmo diz: Senhor, porém tu, Senhor, és o meu protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Aleluia! Ao Senhor. Percebam uma coisa, meus irmãos. Ele sabe que está só, e por mais que fosse um rei experiente em batalha, ele sabia que se desembainhasse a sua espada, ele não venceria. Então o que ele faz? Recorre à sua experiência de guerra? Recorre à sua habilidade de rei? Não, ele recorre àquele que tem verdadeiramente poder,
que em suas mãos tem o controle de todas as coisas, para o proteger e o guardar, porque o mesmo disse em Salmos 23, verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 121, tá, um negócio está feio, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, e o que os irmãos podem terminar, o meu socorro vem da onde? Do Senhor. Quem é que ia dormir sabendo que na porta estava batendo o exército para matá-lo? Vamos ser sinceros, humanamente falando, ninguém dorme não. Dorme não. Oh, pastor, a gente não dorme não. Mas olha o que o Davi está construindo nesses salmos. Ele está dizendo: a minha proteção vai vir dos céus, do Senhor. Quando ele fala aqui, meus irmãos, em relação à glória, ele não está falando aqui de fama humana. Ele não está falando aqui de uma glória que exalta, dizendo assim: tu és agora o cabeça, não. Quando ele está falando que a glória, ele está falando que a presença do Senhor é quem sustenta ele. Quando ele fala de glória, ele está falando que a presença do Senhor é que gera em seu coração essa proteção necessária. E quando ele fala que é Ele quem exalta, ele está falando, é Ele que me levanta. Como se em breve momento ele estivesse meio que murcho, triste, evidentemente que estava um pouco desapontado com seu filho, mas ele estava olhando para Deus que não erra, que não se arrepende, que não falha, que tem o controle de todas as coisas, que é o mesmo ontem, é hoje, não vai mudar amanhã, porque Ele é imutável. Ele estava olhando para Deus, o Senhor dos céus e da terra. E é por isso que, sem hesitar, ele diz no verso de número 4, olha só o que está escrito aí. O verso de número 4 está falando: e é por isso que com minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele no seu santo monte me responde. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que toda resposta certa vem de Deus. Ele sabe que toda resposta certa vem do alto. E não apenas isso, ele também nos ensina que quando ele ora ao Senhor, ele sabe que a sua salvação vem dele. Olha só o que está escrito no verso de número 7. E ele está dizendo: Senhor, se levante. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Por quê? Quem é que poderia vencer? Ele. Por isso que ele diz: porque o Senhor é quem desferes o golpe no queixo de todos os meus inimigos. Que está dizendo aqui? Senhor, vou parafrasear, é o Senhor quem abate a fúria, a velocidade, os escudos, os carros de guerra. É o Senhor quem detém e os mantém aonde deve manter, como nada. É tu quem quebras os dentes dos inimigos. O que Davi está dizendo? Eles estão rindo de mim, Senhor, estão dando gargalhadas ao meu respeito, mas é o Senhor quem tira deles a gargalhada irônica. É o Senhor quem tira dos lábios dele toda blasfêmia. É o Senhor quem tira de fato toda exaltação humana e os coloca debaixo da tua vontade. Sendo assim, sabendo que mesmo mediante a morte há um problema seríssimo, ele continua preferindo depender de Deus. Deus está falando para você hoje: vai dormir. Vai dormir. Porque andas abatidos, ó alma. Apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, dizendo: lance sobre ele a vossa ansiedade, porque é ele quem está cuidando de vocês. Jesus, no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, ele pega os seus discípulos e anda no jardim, olha para os pássaros, dá uma olhadinha aí. Eles não têm trabalho nenhum,
Deus sustenta eles. Olha os passarinhos, nem Salomão se vestiu como eles. Aí Jesus olha para os seus discípulos e fala: muito menos vocês, criados por Deus, imagem e semelhança do Senhor. Deus cuida de vocês. Se dos animais, meus irmãos, da natureza, que é uma criação secundária de Deus, que não recebe imagem, não recebe semelhança, são cuidados por Deus, quanto mais a mim e a você. Por isso eu digo mais uma vez: vai dormir em nome de Jesus. Diante desse quadro, é justamente isso, já partindo para o nosso término, que Davi escreve, verso de número 5. Está com a Bíblia aberta aí? Eu me faço o quê? Me deito. Deitar é fácil, qualquer um de nós podemos deitar, é ou não é verdade? A gente deita com sono ou sem sono. Mas aonde está a chave do negócio aqui? Olha que confiança em Deus, pastorzão. O exército, tudinho querendo matar, arrancar o pescoço de Davi. Está todo mundo querendo, os exércitos, que Absalão ganha para si contra o seu pai, querendo a cabeça dele. E Davi está como? Olhando para o alto, confiando no Senhor. Expressou o que estava no seu coração: Senhor, olha esse exército aí, meu Deus. Ele não nega a inexistência de um coração temeroso. Ele não nega a condição de um coração e de uma vida que está aflita de uma certa forma. Mas ele ora a Deus. Fala com quem resolve. Fala com quem é proteção. Fala com quem se levanta. Fala com quem derrota. Fala com quem tem poder. Fala com quem exalta. Fala com quem faz com que aquele que está sentado nos piores lugares seja levantado por sua mão forte. Ele fala com Deus. E quando ele fala com Deus, aí ele diz: eu me deito. E depois faço o quê? Vou para o WhatsApp. Não é assim? Vou ficar pensando o que vai acontecer amanhã, não é assim? Porque tem gente que se deita e fica pensando em várias coisas. Amanhã tenho isso. Eita, amanhã. Aí pensando no problema. Aí vai se deitar e coloca a cabeça no travesseiro e não dorme. E está inquieto, está ansioso, se levanta. Porque não tem sono, vai para a geladeira e come. Olha o que David Murray falou. E vai, a cabeça dói, toma remédio para dormir porque está preocupado demais, não consegue dormir porque está com dor de cabeça. Aí ataca a ansiedade, o coração palpita, acelera, e nada de vir o sono. Liga a televisão para ver se resolve ou não resolve. Meus amados irmãos, sono, Davi nos ensina que é sinal de confiança em Deus. Por isso que eu me deito e logo pego aonde? No sono. Sabe que a ideia que Davi está dizendo? Que ele vai se deitar e vai dormir, porque isso justamente é a ideia de confiança no seu protetor, confiança no seu Criador, confiança naquele que o chamou, confiança no Deus que tem o controle até daqueles que estão descontrolados. Ele deita e dorme, porque sabe que a segurança real vem do alto, vem do Senhor, vem do Pai das luzes. Olha o nível de confiança de Davi. Não apenas eu vou dormir, mas eu vou acordar. A ideia aqui é que ele teve um sono reparador, que ele terá uma noite de descanso, de paz, de tranquilidade, e ele vai acordar também em paz e em tranquilidade, porque, o que ele diz no final do verso de número 5, porque é o Senhor quem me sustenta. Não estou aqui desprezando para quem gosta às vezes de madrugada orar, eu gosto. Tem dia, meus irmãos, que a gente acorda de madrugada porque é muito intenso. Às vezes as pessoas falam: não, pastor, de madrugada é melhor porque a fila é menor. É não, meus irmãos. A gente está no Ocidente.
o Oriente tem mais gente que o Ocidente. Imagina se o povo cristão da China acordasse para orar. A fila já ia aumentar. A questão, meus irmãos, é que é importante a gente orar em qualquer horário, mas dormir também. Ele é tão espiritual e importante em confiança em Deus. Orar é necessário sim, mas dormir também demonstra confiança e segurança em Deus. É dizer, o Senhor é quem está no controle, não eu. O Senhor quem está no controle e não a minha experiência. Por isso que ele dorme e acorda, porque ele sabe, é Deus quem o sustenta. Por fim, meus irmãos, não apenas isso, mas ele termina o Salmo de número 3, no verso de número 8, dizendo: do Senhor é a salvação. Percebam que também ele não esquece do seu povo, porque era bem possível que alguém que estivesse com Davi pudesse estar sofrendo, mas ele fala: do Senhor é a salvação, e a sua bênção está, não deixou de estar. Ele confia que a nação de Israel, o seu governo, ainda mesmo que por um aparente horas, por algum aparente momento ou período, Absalão se considera o rei, mas ele sabe que não é o homem que reinava sobre Israel. Ele tinha plena certeza que Deus de Jacó, o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus Todo-Poderoso, era o Senhor do povo, do seu povo. Por isso que ele fala: do Senhor é a salvação, e a bênção está sobre o seu povo. Começar a sua jornada de sono. E aqui eu quero aplicar brevemente 3 aplicações sobre o sono. Primeiro, nós precisamos aprender que dormir é reconhecer que Deus governa e sustenta todas as coisas. Nós precisamos reconhecer que nós não somos autossuficientes. A sua experiência não resolve muitos casos. Quantas vezes alguns irmãos, até mesmo experimentados a vida, quando estão mediante a um problema, a experiência sua não vai poder resolver certos casos. Nós não somos autossuficientes. Precisamos descansar, para que não nos incorra a ansiedade, ou mesmo a ansiedade de nos gerar dúvida em relação ao nosso Deus. Então, meus irmãos, reconheça o Senhor quando você for dormir. Vá dormir reconhecendo que Ele é poderoso e suficiente na sua vida. Segundo, o sono também é uma disciplina espiritual que vai combater a ansiedade e a dúvida que para em nossos corações, porque duvidar é pecado. Vá dormir. Filipenses capítulo de número 4, versos 6 e 7 está escrito: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. O descanso, meus irmãos, do crente, na verdade, ele reflete o seu descanso na suficiência de Deus. Salmos de número 37, verso 5, está escrito: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o que ele faz? Faz. Por fim, Deus trabalha enquanto dormimos. Salmo 127, verso 2: aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Meus amados, essa é a palavra de Deus aos nossos corações. Vá dormir. Vá dormir. Você pode dizer para o seu irmão: vá dormir. Minha irmã, quando tu chegar em casa, não aperreia o teu marido não. Vai dormir.
Vá dormir em nome de Jesus. Pastor, o senhor não sabe o problema que estou enfrentando. Então vai dormir, porque você não resolve, eu não resolvo, mas Deus resolve. Então vai o quê? Vai. Vamos falar em bom som? Vai. Espero que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através da palavra ministrada pelo pastor André Moraes. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Amanhã não perca outra vez o programa Opção para a Vida. Que todos fiquem com Deus, tenham um dia abençoado sob a direção e sobre a proteção de Deus a todas as suas famílias. E até amanhã, se Deus quiser.